A legislação eleitoral, a Lei 9.504 de 97, ela traz alguns crimes que são considerados no dia da eleição. Ou seja, são crimes que só podem ser praticados no dia da eleição. Então, por exemplo, agora nós temos o dia 15 de novembro, que é o dia da eleição, foi adiado aí esse ano. Então, nessa data, não pode haver carro de som, divulgação, de propaganda eleitoral, nada disso. Então, esse é um crime aí, está lá no artigo 39, uso de alto-falante, amplificador de som ou promoção de comício ou carreata. Artigo 39 lá, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, se a pessoa for pega praticando esse ato no dia da eleição. Para as pessoas entenderem o que é a boca de urna e ela é crime nesse dia 15? Boca de urna é pedir voto no dia da eleição. Pedir voto no dia da eleição e pedir voto lá, principalmente nos arredores do colégio eleitoral. Por isso chama-se boca de urna. Você fica ali ao redor do colégio eleitoral tentando arregimentar eleitores para votar no seu candidato. Então não pode haver a distribuição de santinhos, não pode haver aglomeração de pessoas da coligação no local da votação. O que pode é apenas o quê? É você manifestar a sua adesão a determinado candidato de forma silenciosa. A adesivação do seu carro você pode manter no dia da eleição e a camiseta do seu candidato, É que agora a gente não tem mais a história da camiseta, do candidato. Os candidatos não dão mais camiseta, mas se você faz parte da coligação e tem a camiseta do seu candidato, você pode comparecer às urnas vestido essa camiseta. Bandeiras, pode? Bandeiras não. Bandeiras não pode no local da votação, também é proibido. Os carros ainda podem continuar adesivados nesse dia 15? Os carros podem continuar adesivados, Então o que não pode é você ficar lá, na beira do colégio eleitoral, balançando bandeira, tentando arregimentar votos, Publicação de conteúdos na internet, é possível ainda? A publicação de conteúdos na internet também no dia da eleição, não é possível. É claro que é difícil de você coordenar essa questão de a divulgação por pessoas particulares. O candidato ele não tem controle das pessoas que publicam o conteúdo na internet. Não tem como, Nós vivemos num país de mais de 200 milhões de habitantes. A justiça eleitoral, a polícia, ela não tem como cuidar de todo mundo que está publicando as coisas na internet. Mas o que não pode é a propaganda oficial do candidato no dia da eleição. A partir de algum tempo para cá, a Justiça Eleitoral exige que toda publicação oficial do candidato ela saia com o CNPJ da campanha. E é possível, inclusive, o impulsionamento desse conteúdo de forma paga nas mídias sociais. Então, o que é proibido é esse impulsionamento pago no dia das eleições. Está aqui no artigo 39 da lei eleitoral. Não caracteriza o crime a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Então, isso não é proibido. Pode usar as bandeiras, os broches, adesivos, mas isso fora do local da votação. A gente falou da bandeira, eu fiz essa colocação, que não pode a bandeira lá no local. Os colégios eleitorais, geralmente, eles têm uma demarcação, a Justiça Eleitoral no Mato Grosso, TRL, toma esse cuidado, dizendo que a partir daquele local não pode haver essa aglomeração de eleitores lá, configuraria o crime de boca de urna. Falando em aglomeração, como que fica o transporte de eleitores? Como que as pessoas que estão trabalhando com a campanha, elas devem proceder legalmente? Funciona da seguinte forma. Cada eleitor ele tem que se locomover até o local de votação por um veículo próprio. E o interessante é que você carregue apenas os seus familiares, as pessoas que residem com você, para poder votar. Principalmente agora que nós temos essa questão de que as pessoas idosas, acima de 60 anos, têm que votar das 7 às 10 da manhã, de preferência. Então você vai lá votar, você vai levar o seu pai, a sua mãe, os seus avós, as pessoas que vivem com você. Isso não é ilegal. O que é ilegal pela legislação eleitoral é o transporte de eleitores por coligação ou por pessoa privada ou por candidato. Existia há muito tempo atrás essa prática de que o candidato alugava um ônibus, uma van, arregimentava vários eleitores e levava esse grupo para poder votar nele. Isso não pode, isso é ilegal, configura crime. Então, está lá no artigo 11, lá do Código Eleitoral essa regra. Então, o que é possível fazer com relação ao transporte de eleitores? Imagine, uma pessoa que mora lá na Gleba, ou mora em algum lugar, numa fazenda, precisa vir para a cidade para votar.
A Justiça Eleitoral ela tem um cadastro de pessoas que estão responsáveis, né, empresas de ônibus, empresa de van, ou até veículos particulares mesmo, que podem fazer esse transporte. Existe um registro na Justiça Eleitoral e esse veículo, então, no dia da eleição, ele é adesivado, a Justiça Eleitoral fornece um adesivo e ele trafega pelas ruas, avenidas, pela cidade, com esse adesivo a serviço da Justiça Eleitoral. Então, são esses veículos que estão autorizados a transportar eleitores. Em caso de descumprimento dessa regra, a pessoa fica detida nesse dia 15, ela fica presa por um determinado período, como que funciona? Funciona da seguinte forma, praticado algum dos crimes aqui previstos na legislação eleitoral, como crimes do dia da eleição, a pessoa ela é presa em flagrante delito e ela é encaminhada à autoridade policial. A autoridade policial, né, ela vai encaminhar, né, esse auto de prisão em flagrante, vai ser lavrado um documento chamado auto de prisão em flagrante, e esse documento é encaminhado ao juiz eleitoral da comarca e encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, e a família também da pessoa que foi presa é comunicada. Né? Então ele pode fazer aquela famosa ligação lá para os familiares, né, para comunicar que foi preso. Esse documento ele vai para o juiz em até 24 horas. Chegando ao juiz eleitoral, o juiz vai analisar a prisão em flagrante e ele vai decidir. Né? O juiz pode fazer o quê? Ele pode converter essa prisão em prisão preventiva, né? Ou ele pode relaxar essa prisão, relaxamento de prisão, se ele perceber que foi ilegal, né? Foi preso de forma ilegal, né? A autoridade policial não observou os requisitos para prisão ou a prática do crime não ocorreu realmente, então ele vai relaxar essa prisão. Ou ele pode converter essa prisão em uma outra medida, né? Uma outra medida cautelar, está lá no Código de Processo Penal, diversa da prisão. Né? Por exemplo, restringir a circulação dessa pessoa em algum lugar, colocar alguma proibição, né? Deixar o carro de som preso, se for, por exemplo, a questão da divulgação por meio de carro de som. Então, em vez dele prender a pessoa, ele apreende o carro de som. Então, isso é uma medida diversa da prisão. Está lá no Código de Processo Penal isso, né? Artigo 312 lá do Código de Processo Penal. Então, são essas práticas no dia da eleição que podem aí configurar o crime, né? O eleitor, os representantes de partido, de coligações, eles têm que ficar atentos para não cometer nenhuma dessas práticas e aí, né, acabar sendo preso no dia da eleição. O fornecimento de alimentos, Dr. Donizete, como que fica? As pessoas que estão trabalhando não podem distribuir alimentos, cesta básica para eleitores? Não pode, né? O fornecimento de alimentos a eleitores na zona rural ou na zona urbana, no dia da eleição, é crime. Há muito tempo atrás, né, eu me lembro quando eu era criança, tinha uma prática, né? As coligações, os partidos distribuíam lá sanduíche, refrigerante para os eleitores no dia da eleição. De um tempo para cá, né, a lei eleitoral ela proíbe isso, né? Ela proíbe isso, então não pode, né? A Justiça Eleitoral, ela pode fornecer as refeições no dia das eleições às pessoas que estão a serviço da Justiça Eleitoral. Né? Então, se você está trabalhando como mesário, como fiscal de urna, como alguém, né, a serviço da Justiça Eleitoral, aí sim, né, o Poder Judiciário Eleitoral poderá fornecer a sua alimentação. O que não pode é coligação, candidato, né, ou pessoas particulares fornecer alimentação, talvez isso como um critério para troca pelo voto, né? Isso não pode. Na verdade, né, Rômulo, o nosso ouvinte, né, o nosso eleitor, ele precisa compreender que tudo aquilo que viola a isonomia, a igualdade entre os candidatos, a igualdade de condições de participação no pleito eleitoral, ele é considerado crime. Seja antes da eleição, seja na data da eleição. E para o candidato sofre alguma punição quando uma pessoa qualquer esteja distribuindo alimentos, né, em seu nome ou apenas com adesivo, com bandeiras, o candidato pode também sofrer essa punição? Então, na verdade funciona da seguinte forma, não tem como o candidato saber quem são as pessoas que estão, né, fazendo alguma coisa por aí. O que acontece? Para que o candidato seja punido por alguma situação que uma pessoa, um terceiro fez, precisa se comprovar, né, o vínculo entre a conduta do terceiro e a conduta do candidato ou da coligação. Então, por exemplo, vamos imaginar um exemplo hipotético aqui. Eu sou o candidato a vereador, você é o meu cabo eleitoral e entre nós, né, nós fizemos um contrato de prestação de serviço e você está recebendo por isso para poder trabalhar para mim no período eleitoral.
Se você é pego distribuindo santinhos ou fazendo propaganda ilegal no dia da eleição, muito provavelmente eu irei responder junto. Porque eu tenho uma carta de mandato, uma autorização, eu tenho um contrato com você autorizando você pedir voto para mim. Você entende a situação? Então, para se comprovar que o candidato tenha que responder perante a justiça, vai ter que ser feito esse vínculo entre a conduta do terceiro e a conduta do candidato. Porque pode acontecer até mesmo uma situação muito maliciosa, né? De um terceiro que talvez é de uma coligação oposta e pedir voto e fazer coisas em nome da coligação contrária justamente para prejudicar aquele candidato. Você entende? Então existem essas maldades também no dia da eleição. Então o juiz eleitoral, a polícia, né, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, todos os órgãos de segurança, eles estão muito atentos, muito preparados para coibir as práticas ilegais no dia da eleição e punir quem precisa ser punido. Ok, também sobre a corrupção, né? Como que estará acontecendo nesse sentido, tanto para o eleitor, né, a pessoa, tanto para o candidato? No caso do eleitor tentar corromper o candidato, solicitar dinheiro, produtos, materiais, e também do candidato oferecendo esses produtos e materiais para o eleitor. Como que fica no dia da eleição? Então, na verdade, né, essa prática está lá no artigo 299 do Código Eleitoral, é crime, né, a corrupção eleitoral e compra de votos. Né? Então, do que esse crime trata? Trata dessas situações, tanto do candidato pedindo voto em troca de dinheiro, como do eleitor também, né, se corrompendo. Então, a reclusão para esse crime é de até 4 anos e multa. Né? Então, a pessoa ela pode ser presa e responder por um crime, né, do 299 do Código Eleitoral, e ser presa aí por até 4 anos. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Né? O eleitor ele tem que votar de forma consciente, com base nas propostas que o candidato tem. Tudo que for fora das propostas que o candidato tem, né, oferecimento de vantagem econômica ou pedir dinheiro para o candidato, né, tudo isso é ilegal. Né, e o nosso eleitor ele tem que estar atento, ele tem que estar consciente disso, que se isso for pego pela Justiça Eleitoral, pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, os órgãos de segurança, ele pode responder, pode ser preso em flagrante e ele pode responder pela prática do crime do artigo 299 do Código Eleitoral. Né, então, o que nós aconselhamos, tanto o eleitor quanto o candidato, que está pleiteando uma vaga aí nas eleições. Se você for abordado, seja por candidato ou seja por eleitor, pedindo ou oferecendo dinheiro, acione as autoridades policiais. Né? Acione as autoridades policiais, peça a intervenção da polícia, das autoridades, para que essa prática seja coibida. Isso é ilegal, isso é crime, isso prejudica o processo democrático. As pessoas também podem fazer essa denúncia através de algum aplicativo? Existe um aplicativo da Justiça Eleitoral, né, chamado aplicativo Pardal, que você pode baixar lá nas lojas de aplicativos aí. Por meio desse aplicativo você faz a denúncia aí de qualquer prática irregular durante as eleições. Doutor, os comitês de campanhas, eles poderão ser abertos no dia da eleição? Essa pergunta é interessante, Rômulo, justamente pelo seguinte: a legislação eleitoral ela não veda o funcionamento do comitê de campanha, mas aqui a gente tem que tomar cuidado, principalmente os candidatos, que isso geralmente é um funcionamento interno do comitê. Não pode haver a distribuição de material, não pode haver a distribuição de santinhos, né? Não pode haver a regimentação de eleitores. Então é um funcionamento interno para apuração das eleições, para apuração de como o colégio eleitoral está funcionando, né? Comparecimento às urnas, aceitação ou rejeição do candidato. Então é um funcionamento interno ali. Lembrando, né, que é possível também aí, aos comitês de campanha fiscalizar os locais de votação. Então, os fiscais aí de cada coligação, de cada partido, eles têm acesso também aos locais de votação. Quais os documentos que a pessoa precisa levar, né, no dia da votação para que ela possa exercer o seu direito na democracia? Então, os documentos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é possível apenas você votar com o título. Você precisa de um documento com foto que identifique, né? A gente sabe que o título de eleitor ele não tem a fotografia, então precisa de um documento com foto, né? E é feita também agora, né, a questão da biometria, né? A questão da biometria. Então, título de eleitor, documento com foto, e nos locais onde tem biometria você também será colhida ali a digital do eleitor. Lembrando que pelas novas regras,
O eleitor ele tem que levar a sua caneta para o local de votação, justamente para evitar essas questões do Covid-19, de troca de caneta, né? Várias pessoas assinando com a mesma caneta. Então lembre-se de levar a sua caneta. O documento do eleitor não será pego pelo fiscal. O fiscal apenas irá olhar o documento e conferir se confere, né, se a pessoa que está na fotografia no documento é realmente a pessoa que está ali, né? Então são essas as principais regras aí para a votação. Lembrando que tem que ir de máscara também, né? Comparecer com máscara nos locais de votação. Das 7 às 10 da manhã, preferência para as pessoas de acima de 60 anos.